Muito bem, voltamos com o programa Abrindo o Jogo e no primeiro bloco, Paulo Roberto Paulinho, o pioneiro das artes plásticas do nosso município, o escritor, o pintor, o músico, percussionista, compositor, enfim, o currículo não dá para citar aqui, porque senão a gente passaria horas e horas falando deste grande homem que Alta Floresta com certeza tem um orgulho imenso. Começou abrindo o jogo, falou da sua vida pessoal e a partir de agora nós temos que dar um novo ponto de partida aí, principalmente neste período do programa, Paulo Roberto. Por gentileza, vamos retirar mais um envelope pra gente da nossa... Eu percebi o seguinte, eu ia falar temida caixa preta, muitos tiveram medo aqui dessa caixa preta. Você me mencionava que não lhe faz medo, não, né? Não, nenhum comunista tem medo de nada. Não tem, não. O comunista, ele, pelo contrário, muita coragem. Tem coragem para muita coisa. Qual é a ordem agora? Olha aí, uma arroba, então é hora da participação dos nossos internautas. Durante a rede, nós divulgamos que Paulo Roberto Paulinho seria o convidado para estar aqui na nossa mesa redonda, no nosso programa Abrindo o Jogo, conversando com a gente, falando de toda a sua vida. E com isso, algumas pessoas participaram pela rede social, do Facebook, e enviaram-nos alguns questionamentos, algumas curiosidades. A gente quer registrar aqui e agradecer o Edgar Savares, ele fez uma pergunta a respeito do FESCAF. O seu questionamento, Edgar, ele já está contido na nossa pauta do Abrindo o Jogo e você terá a sua resposta vindo do Paulo Roberto Paulinho, tá? Mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua participação. Agora sim, a pergunta que de repente começou a ser respondida no primeiro bloco. Paulo Henrique, o internauta Paulo Henrique, muito obrigado também, ele faz o seguinte questionamento. Pergunta aí por que ele anda descalço. Muita gente fala que é doença, outros falam que é promessa, outros falam que é por estilo, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo os motivos que levam esse homem, que levou esse homem a adotar esta maneira. Por que você anda descalço, Paulo Roberto Paulinho? Eu tenho um propósito para com Deus. Eu tinha uma doença, como eu já disse no início do programa, que não me permitia ter um filho. Mas eu falei, existe uma força maior. Aí o que eu vou fazer? Lá no céu eu não vou conversar com o homem ainda. Nem sei se vou um dia, né? Por uma questão até do julgamento final. Mas um dia eu botei um propósito na minha vida, falei, não, eu vou fazer uma promessa. Quem sabe, né? Aí eu conheci a igreja de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, que Penha, para quem não sabe, é pedra, é rocha, é coisa forte. E eu subi as escadarias da igreja da Penha, que são 415 degraus, esculpidos pelos escravos. Isso onde? No Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, próximo ao Morro do Alemão. Onde, até porque em Vitória, por exemplo, também existe o convento da Penha, acabei me confundindo aqui, mas foi no Rio de Janeiro. E eu desci de lá com o meu par de tênis, vou fazer uma propaganda para Topper, né? Sim. De repente eles me dão alguma augúrio. Algumas. Então eu subi com os meus tênis, com os meus calçados e desci com eles entrelaçados com os cadarços nas costas e nunca mais calcei. Eu calço no palco quando é um trabalho profissional, no teatro ou no próprio cinema que eu tive. E, enfim, quando eu viajo de ônibus, sempre levo um par de sandálias para uma questão de higiene, mas o meu dia a dia é com o pé no chão por uma promessa. E com 15 anos que eu estava com os meus pés no chão, literalmente, pisando em caco de vidro, prego, cocô e aí por diante, meu filho nasceu. E eu era assim, eu não podia ter filhos por 3 médicos e 9 bioquímicos. 9 bioquímicos que me examinaram e você não tem como você tem um filho? Eu falei, tem. Lógico que tem. Paulinho. Então eu queria ter tido uma outra ideia, sei lá, sim, assoprar para o vento, arrancar a pena de arara, qualquer coisa assim. Mas não, foi essa. Eu optei por andar descalço e não tenho mais intenção de calçar de maneira alguma, a não ser profissionalmente.
tanto no cinema como no teatro, que é uma outra forma de vida, né? Na prática, você é o Paulinho Pé no Chão, assim conhecido também. E na vida? Mantém o pé no chão? Passo depois do outro, tranquilamente? Constantemente. Sempre cabeça firme? Constantemente. Apesar de que eu não gosto muito que me chama de Paulinho Pé no Chão. Não? Não. Não te agrada? Mas também não faz diferença. Não incomoda? Não, não incomoda. É Paulinho Socó, Paulinho Pé no Chão, Paulo Roberto Paulinho, que é meu nome artístico. E acredito que são raras as pessoas que sabem o meu nome mesmo. Qual é o seu verdadeiro nome? Paulo Roberto Martins. Martins. É. Tá certo. Vou pedir para você retirar mais um envelope pra gente, Paulo Roberto Paulinho, como ele gosta Já de ser vem chamado. com rolo, C de novo. Lá vamos nós de novo. Serve Muito o cadeado? obrigado. Não. Não, o cadeado não serve. Tem que ser um envelope. Muito obrigado, Paulo Henrique. Aliás... Edgar, que Tá aí, trabalhei com o Edgar na televisão. Sim, o Edgar Savassi. No rádio, melhor. Né? Paulo Henrique, que aliás é seu xará aí, ó, Paulinho. Obrigado pela sua participação, Paulo Henrique. A música é o tema de agora para as respostas de Paulo Roberto Paulinho. Qual o tipo de música preferida, Paulinho? Desculpa. Eu não sou compositor, na realidade. Eu sou compositor letrista. É. E a minha influência maior é a música popular brasileira, porque eu tenho como ídolo Gilberto Passos, Gil Moreira, que é Gilberto Gil. Tenho ele como ídolo desde a minha infância, até porque ele também teve as suas influências comunistas e aí por diante, foi exilado, aquela coisa toda. Então eu tenho ele e toda a trajetória dele juntamente com Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Taiguara, enfim, a minha linha de pensamento dentro da música em si é a música popular brasileira, apesar de que eu tenho também uma tendência como gosto pela música clássica. Tive o prazer de assistir uma ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1987, com a regência do maestro Isaac Karabichevski, né, na Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. E aquilo para mim foi um marco muito grande dentro da música, porque eu tive o prazer que muitos gostariam de ter, até tive, e não tiveram essa oportunidade de assistir uma ópera num teatro de um grande porte como é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você, como você disse aí, você é compositor, letrista, obviamente, mas também músico percussionista. Eu sou percussionista. Me fala uma coisa. Você lembra de alguma música aí que você tenha escrito e que de repente você pode dar uma palhinha pra gente aí? Sai uma palhinha? Eu não canto, cara. Não canta? Nada? Não, eu não canto, mas eu posso resumir uma letra minha que, no qual eu me embaso muito, né? Que essa música, inclusive, já deteve títulos em festivais, né? Em parceria com César Trindade. É uma letra que nós trabalhamos juntos, entendeu? E que virou música e que deteve alguns lugares assim de uma boa colocação em festivais, né? Que é pela falta de tempo, pela falta de espaço, pela dor que corrói, pelo pulso de aço, pela chaga que tine, pelo peito ferido, pela força que oprime, se tenho que ir, me deixe chorar. Se me tira a beleza, se me corta o sorriso, se me vendam os olhos, o que tanto preciso, é comum que eu sofra, pois nasci sem destino, não importa as promessas. Se tenho que ir, me deixe chorar. Muito bonita, realmente, a letra que é a base de toda a música. Exatamente. Que seja dito isso, né, Paulinho? Vamos lá, Paulo Roberto Paulinho, agora a gente chega onde o Edgar gostaria. O Edgar perguntava a respeito do festival e eu quero salientar aqui que Paulo Roberto Paulinho é um dos idealizadores, como eu disse no início do programa, do Festival da Canção de Alta Floresta. É inevitável a pergunta, como que foi o início, como que foi criado o Festival da Canção de Alta Floresta? Você ainda se lembra como se fosse hoje, Paulinho? Nós saímos do cinema. Eu vou fazer uma merchandising aqui para o Safari. Tudo pela cultura. Aonde funciona hoje a churrascaria Safari era um cinema.
Cine Novo Horizonte. E eu morava naquela rua, na F1. E saímos do cinema numa quarta-feira, era meu aniversário, dia 16 de abril de 1981. Aí nós saímos do cinema, o Donizete Aparecido Ramos, hoje mora em Birigui, no estado de São Paulo. Falou, Paulinho, senta aqui, essa escada existe até hoje, aqueles 2 degraus ali, para quem passa pela rua F sabe. Aí nós sentamos ali, ele já estava com os papéis na mão, falou, Paulinho, eu tenho o regulamento de um festival de música lá de Assis, Chateaubriand, no Paraná. O que você acha da gente fazer um festival de música aqui em Alta Floresta? Eu falei, pariu. Agora. Falei, pariu agora. Eu já tinha experiência com festivais também, né? Então, naquele momento ali, nós nos abraçamos e ali saiu o Festival da Canção de Alta Floresta. Desculpa. Imagina. Mas tenha toda a liberdade, Paulo. Ali nasceu aquele que foi o festival mais polêmico de toda a história do Mato Grosso. Você diz polêmico. Por que polêmico? Porque aqui, cara, porra, nomes ilustres, desculpa aí, tá? Nomes ilustres passaram por esse festival, entendeu? Até 1988, quando o casal Agostinho e Elisa, Agostinho Bisinotto, Elisa Gomes, quando eles chegaram em Alta Floresta, eles já tomaram conta do festival, mas o festival já existia, né? Eles tomaram conta do festival e o festival tomou um padrão nacional. Isso foi interessante. Você sabia que ia tomar ia pegar essa dimensão toda? Não. Para mim, ia ser um festival de calouros, coisa de brincadeira. Brincadeira de clube, como acontecia no Paraná quando eu era adolescente. Nós tínhamos o Fair Pop em Autônia, nós tínhamos o Festival de Guaíra, na Barranca do Rio, na Ilha Grande do Rio Paraná, entendeu? Nós tínhamos, assim, uma sequência de violeiros e aí por diante. Mas eu jamais sonhava que o FESCAF ia tomar essas proporções, né, digamos assim. Eu jamais. A gente já viu que toca muito você, ele emociona bastante falar do Festival da Canção de Alta Floresta. E esse festival, ele teve uma ameaça aí ao longo dos últimos anos. Foram 4 paralisações. Ele teve duas interrupções numa administração, não vou citar nomes. Sim. Teve outra interrupção na outra administração e outra interrupção na outra administração. Isso lhe preocupou naquele momento? Muito. O que passou na sua cabeça nesse momento? Morreu, eu pensei. Porque existem N festivais no estado do Mato Grosso que morreram dessa forma. Tá? Um deles é o festival da Barra do Garças, na Barranca do Araguaia, entendeu? Que não existe mais. Enfim, N festivais no estado que deixaram de acontecer dessa forma. E os artistas não se preocuparam, passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos Bateu e o desânimo. festival nunca mais. Agora aqui não. Aqui tem café no bule, como diz o Ratinho. Fala uma coisa, você ainda fala com o Donizete, ele também tem noção de toda essa proporção, obviamente, até pela divulgação do festival, do FESCAF. O que vocês conversam? Nós não temos contato, porque depois que ele se foi para Birigui, ele só voltou aqui uma vez e a gente teve assim por metade de um dia, né, comentando sobre o festival. Mas o meu sonho, esse ano, dependendo dessa nova administração, é trazer o Donizete aqui para a gente fazer uma comemoração de 30 anos do festival. Assim, no palco, sabe? Na lata, na bucha. Quando você vê ele pela primeira vez aí, caso isso aconteça, a gente tem que ver que vai acontecer, com toda certeza, quais serão as suas primeiras palavras para o Donizete? Posso ser sincero?
Nós, duas palavrinhas, nós conseguimos. Palavras-chave do sucesso do E FESCAF. acabou. Nós conseguimos e acabou. Não tenho que falar mais nada. Não tenho necessidade de falar mais nada. E hoje o Festival da Canção é o que é, inclusive com repercussão internacional aqui na América Latina. Fizeram essa observação hoje na rede. Observaram isso, foi feita essa observação. Eu não Com a sabia. gente aí. Inclusive foi o próprio Edgar Savares quem fez a observação. Obrigado novamente ao Edgar, está respondido a sua pergunta aí. Foi abordado o tema do FESCAF então, Edgar. Até pra gente tomar um fôlego aqui, Paulinho. Vamos tirar o próximo envelope do Abrindo o Jogo de hoje, pra gente dar sequência no nosso programa, até porque tem muito assunto ainda pela frente para tratarmos com este homem que é uma figura Eu vou lá embaixo ilustre agora, cara. da cidade de Alto Floresta. Fica à vontade, por favor. Eu espero que tenha alguma coisa aqui dentro. Opa. Quer ver? Puh. O tema agora, o tema sorteado por Paulo Roberto Paulinho foi política. E dentro do tema política, claro, com todo o seu senso crítico que todo artista tem, obviamente, Paulinho, a gente não podia deixar de abordar esse tema de forma nenhuma, até porque tem uma interferência, uma influência muito grande na nossa sociedade. Eu quero fazer uma pergunta, quero que você seja bem franco, assim como está sendo no decorrer deste programa. Qual a avaliação que você faz da ex-secretária Elisa Gomes e a expectativa que você tem com a nova secretária de Cultura e Juventude, Arisne Campos? O espaço é seu. Eu provoquei uma reunião. Eu estou falando hoje, que eu provoquei essa reunião para amanhã, apesar do programa ser veiculado na semana que vem, né? Mas eu provoquei uma reunião por o simples fato de esclarecer uma coisa que eu não entendi bem, que a própria ex-prefeita Maria Isaura me questionou na última quinta-feira, nas portas lá da prefeitura. Escuta, a secretária atual disse que não te conhece, não sabe quem é você. Secretária atual, então Arisne Campos. Arisne Campos. Espera aí, se você assume uma secretaria na qual é a minha área, que é cultura, e a secretária não te conhece, tem coisa, não tem? Tem coisa e, Oliveira, eu não deixo nada passar batido, como um bom comunista, eu não deixo nada passar batido. Então eu quero sentar com ela, já que ela não me conhece, ela vai conhecer, vai passar a conhecer e vai saber que o FESCAF é meu entre aspas, né? Que eu sou o primeiro artista plástico radicado em Alta Floresta, que eu sou poeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu ando com o pé no chão, que isso e aquilo, mas ela tem que saber o conteúdo que existe dentro dessa alma, que existe dentro desse espírito, entendeu? Então isso soou como uma ofensa para você? Literalmente, porque para você assumir uma secretaria de cultura, primeiro você tem que saber quem são os artistas da cidade. Ela acho que não sabia. Mas como a gente sabe que existe os conchavos políticos, isso é mistério, né? Isso aí a gente sabe que existe mesmo. Eu também não estou muito preocupado. Estou preocupado porque nas quatro... Quais são as 4 operações na matemática? Soma, adição? Então, adição, subtração, divisão e multiplicação. A divisão e a diminuição eu não uso. Eu sempre usei somar e multiplicar. Na cultura, eu digo, na minha arte cultura, né? Então eu acho que está existindo as 4 operações e não tem como você diminuir nem dividir. Você tem que somar e multiplicar. Você entendeu? Produzir, resumindo. E se antes de assumir a secretaria, ela não conhece o teatro experimental, ela não conhece Paulo Roberto Paulinho, ela no mínimo não conhece Jane de Paula, Maria Rodrigues, Cobra, Jurandir, Elildo, então não pode assumir a secretaria, ela assumiu. Você entendeu? Tem essa bagagem. Eu estou sendo sincero porque não é um desabafo na realidade,
Eu sento com ela, nós vamos ter essa reunião, ela vai ser obrigada a entender. Ela vai ser obrigada a entender quem somos nós. Porque senão não vai existir produção. E a avaliação do tempo de Elisa Gomes à frente da secretaria, hoje vereadora? Novamente, né? Novamente. Eu não gostaria de ver a Elisa na Câmara. Sou sincero. Eu gostaria de Por quê? continuar com a Elisa na Secretaria de Cultura. Resumir? Porque Resolveu bem, mas eu ainda queria mais motivos. Não, eu dou mais motivos. Ela produziu. Ela não nos deixou haver navios, tá? Ela, pelo simples fato dela ser artista também, entendeu? Então ela não pode ter ficado alguns pontos assim de ter deixado a desejar para alguns artistas, mas para mim, com todas as ranhuras, com tudo que existem ranhuras, Oliveira. Sim, sim. Tá? Mas até porque nós estamos justamente no tema política. É inevitável. Então existem as ranhuras e, diga-se de passagem, eu sou um dos fundadores do PDT também, Alta Floresta, que é o partido que a Elisa assumiu, né? Sim. Eu, em 1980, inclusive recebemos a visita de Leonel de Moura Brizola, o fundador real do partido, PDT. Né, do PDT. Mas nesse momento não vem ao caso. Foi só uma ressalva que eu fiz, mas assim, sempre fica alguma coisa a desejar, mas as coisas que ficam a desejar, no meu ponto de vista, são coisas obscuras, é o lado negativo, é o lado escuro da lua. Se o lado escuro da lua existe, ele existe. A gente sabe que o lado escuro, mas não ilumina nada. O lado escuro da lua não ilumina nada. Então eu quero coisa que ilumine, que nos dê sustentação como artistas, você entendeu? Então, essa é a minha opinião como política, né? Já que nós estamos falando disso, qual a melhor administração para a arte e para a cultura de Alta Floresta que passou pela prefeitura? Já que você é o pioneiro das artes aqui no nosso município. Meu amigo, eu vou te falar a verdade, cada um teve a sua participação, entendeu? Desde de Edson Santos, de Vicente da Riva, de Romualdo, quem quer que seja. Mas, sendo sincero, abrindo o jogo, abrindo o jogo, já até pelo fato de não deixar morrer o FESCAF, tá? Maria Isaura. Foi a melhor administração para a arte e para a cultura, na sua opinião? Na minha opinião, é. E a pior? As outras. Já que nós estamos abrindo o jogo, existe a pior? As outras. Tanto que a gente, no começo da entrevista, a gente comentou que não deve se misturar as coisas, entendeu? Eu tenho uma certa amizade com o Romualdo, tenho um certo desenrolar também com o Dr. Vicente e aí por diante, mas quem mais abriu as janelas, quem mais abriu os espaços para nós foi Dona Maria Isaura Dias Alfonso. Com todo o senso crítico que um artista possui, Paulo Roberto Paulinho, qual o maior problema da política em Alta Floresta, na sua opinião? Eu sou suspeito em Sim. falar. Eu sou suspeito em falar, mas eu não vejo... Na realidade, eu não vejo defeitos, mas não vejo virtudes também, entendeu? Sim. Porque de todos os prefeitos que nós tivemos, que eu acompanho desde quando era a pré-prefeitura, que nós éramos município de Aripuanã, que foi o Vanderlei Pereira, depois veio o mandato tampão de Edson Santos, de 6 anos e tal. Cada um fez a sua parte. Um ajudou a criar o FESCAF, o outro nos apoiou, entre aspas, durante os 11 anos que nós expusemos no Banco Itaú, mantido por uma fundação do extinto Colégio Positivo, né? Enfim.
Mas eu, respondendo a tua pergunta, eu vejo assim, existe uma dificuldade muito grande nos administradores que já passaram por nossa prefeitura pela miscigenação de regiões do Brasil. Aqui nós Eles temos são oriundos de diversas localidades. Exatamente, aqui nós temos maranhenses, piauienses, por influência do garimpo na época. Você acha que isso gera consequências até hoje? Até hoje ainda tem. Na disputa por ainda decisões? Tem, porque você sabe que a nossa cidade ela é 70%, 65%, 70% é gente do sul, principalmente do Paraná. Então nós temos conflitos de regiões. O Brasil é muito vasto nisso, sabe, em conflitos de regiões mesmo. E isso gera conflitos de pensamentos. Sim, exatamente. E observe você que nós nunca tivemos um prefeito em Alta Floresta que fosse do norte ou do nordeste, que amparasse o teu povo. Sim. Você entendeu? Sim. Nós geralmente, Dr. Vicente de São Paulo, Romualdo do sul do país, Dona Maria Isaura também do sul do Mato Grosso, e Edson Santos do sul do país, e aí por diante. Então, quer dizer, eu já ouvi muito nordestino e nortista reclamar dessa situação, entendeu? Nós nunca tivemos um paraibano, nós nunca tivemos um maranhense na prefeitura, enfim, nem na Câmara de Vereadores. Você pode observar que são raros os vereadores que são do norte E será ou que do isso nordeste. ia simplesmente inverter as confusões? Precisava acontecer para você ter uma experiência prática. Exatamente. Por quê? Porque a miscigenação aqui é grande. Nós não somos como outras cidades do Mato Grosso que são especificamente sulistas, como nós temos Sorriso, Lucas e aí por diante. Né? Rondonópolis, que é uma cidade extremamente sulista, entendeu? Até os administradores, os prefeitos que passaram por Rondonópolis, enfim, apesar de ser uma cidade muito mais velha que a Alta Floresta, muito mais antiga, não assim tanto histórica, né? mas sim muito mais antiga, eu vejo isso como um entrave. Você pediu minha opinião. Sim. Essa é a minha opinião. Eu vejo como um entrave. Poderia acontecer de nós termos aqui em Alta Floresta um centro de tradições maranhenses, mas não temos. Nós temos um CTG. Tá certo. E eu tenho mais uma pergunta para você ainda dentro do tema polêmica, que é a seguinte: o artista, a arte em si, ela é discriminada pela classe política? Falta investimento, falta interesse? Mas essa pergunta você responde depois do intervalo comercial.